Pronto aí, pessoal? Fazer silêncio, virar para frente, sentar cada um nos seus lugares, prestar atenção aqui. Então, dando continuidade aí ao nosso estudo da filosofia contemporânea, hoje nós vamos falar de Ludwig Wittgenstein, filósofo aí austríaco, que viveu na transição do século XIX para o século XX. Ele nasce em 1889 em Viena, capital da Áustria, e morre em 51 em Cambridge, na Inglaterra, onde ele vai desenvolver principalmente o seu pensamento filosófico. E a grande importância dele é que ele mostrou como as estruturas da linguagem podem confundir e enganar. Ele é um filósofo analítico. A filosofia analítica ela empreende uma análise lógica da linguagem. Para a filosofia analítica, a maior parte dos problemas filosóficos não são problemas reais, mas são pseudo-problemas, falsos problemas, que decorrem do mau uso da linguagem. Por exemplo, você questionar o que existia antes do início do universo. Esse questionamento não tem lógica. Por que não tem lógica? Não tem lógica porque se existisse antes do início, o início não seria o início. Quando eles falam que é nada, então o que é o nada? Então, do nada, nada pode surgir. Nada não existe, o nada não pode sequer ser pensado. Tente pensar em nada. Tentando pensar em nada, você já está pensando em alguma? A própria palavra nada não pode designar aquilo que ela quer dizer, porque a palavra nada já é alguma coisa. Então temos um problema, é o problema, lógico. Quando você fala de nada, a palavra até ela existe, então ela expressa algo que não existe, mas não tem como algo não existir. Porque o que não existe é o nada, e o nada não pode nem ser pensado. Existiu o nada e do nada tudo surgiu. Peraí, do nada, nada pode surgir, porque o nada não existe. Se o nada existir, nós temos um problema aí, né? Ele deixa de ser nada, porque ele passa a ser alguma coisa. Já começou, Então nada não existe. Essa matéria é filosofia para mas esse, Oi? nessas coisas que a gente fala, Mas às vezes não escolher nada, vai ter escolher. Não, a pessoa que fala que não escolheu, ela fez uma escolha. Não escolheu, não escolheu. É outro problema aí de linguagem. A maior parte dos problemas filosóficos são problemas de mau uso da linguagem. Eles vão criticar isso e vão tentar depurar a linguagem filosófica. Ou seja, fazer uma purificação dela. Para que assim possamos estabelecer certo. Tá feio demais. Tá bem em mim. Então, esse é o grande problema da filosofia, segundo Wittgenstein, Bertrand Russell, os filósofos analíticos. Por isso que eles empreendem uma análise lógica da linguagem. A maior parte das palavras que a gente usa são sem sentido, principalmente porque elas não têm correspondente na realidade. Quando você fala que Deus é bom ou Deus é mau, não tem como você provar uma coisa ou outra. Deus existe ou Deus não existe, tem como provar ou que ele existe ou que ele não existe. Então, é melhor banir, purificar. Como é que você purifica? Não trata desses temas. Porque essas palavras, segundo ele, não têm sentido. É a teoria da imagem significado. Vamos Oi? Não pode para mim ter recreio, estou estudando matéria agora, né? Então, toda palavra, ela precisa de um correspondente na realidade, para que essa palavra tenha sentido. Senão, uma palavra sem sentido. Falar de mesa, essa palavra tem sentido porque tem um correspondente de realidade. Agora, quando eu falo de Deus, onde está? O que é Deus? Qualquer afirmação sobre Deus não tem como provar. Aí você pode falar qualquer coisa sobre Deus. Isso é na visão dele ou não? Oi? Isso é na visão dele ou não? Na minha também. Na dele e na minha. Meu Deus. Não que eu sou ateu, eu sou gnóstico. Eu sei que Não é não quer. possível saber. Se não é possível saber, é melhor você não falar. Porque se você falar, vai ser na merda. Qualquer coisa que você fale sobre Deus, pra mim é. Nosso Deus é bom e nem mal. Eu não sei. Você vai provar nenhuma coisa nenhuma? Não sei se há um Deus.
Eu estou falando mal de Deus, olha aí. As pessoas interpretam completamente errado também a linguagem. Eu não estou nem falando mal nem bem. Eu nem sei se ele existe. Não é que é a minha opinião. Nós estamos vendo um filósofo que faz parte, né, do programa, a gente tem que estudar filosofia Professor, contemporânea. você não concorda comigo que eu não consigo provar que Deus existe, nem você consegue me provar que Deus existe? Sim, é o que eu estou falando. Não tem como nem provar que existe nem que não existe. É o que eles falam também. Se você falar que Deus existe e que Deus não existe, as duas afirmações não tem como você provar. Aí entre eles... Se você falar que Deus é bom ou que Deus é mau, não tem como você provar nenhuma coisa nem outra. Se você falar que Deus criou o mundo ou que Deus é o mundo, não tem como você provar nenhuma coisa nem outra. Sim, Santo Agostinho vai em outra vertente. Para ele Deus existe, e aí tenta resolver o problema do mal. Se Deus existe, de onde vem o mal? Porque Deus é bom. Se Deus é bom, tudo que ele fez é bom. De onde vem o mal? Não, aí vem o diabo. Isso, ele fala que o mal é ausência do bem. Essa nós temos que resolver. O mal não existe em si. O mal é a ausência. Deus é a natureza. Deus se vê natura, né? Deus ou seja a natureza. É a natureza que cria todas as coisas, né? Não existe nada além da natureza. A natureza é o próprio Deus da Spinoza. Porque é a natureza que criou. A natureza é a natureza natural. Deus, a natureza é criadora e a natureza criada pela própria natureza. Nós somos parte da natureza criada pela natureza. Nós somos criados pela natureza. Nós somos obras da natureza. A natureza é divina, para Spinoza. Aí Deus é Deus é o próprio mundo, Deus é o próprio universo. Aí é outra perspectiva. Pronto. Continuando. Então, o Wittgenstein ele tem essa primeira fase. Ele tem duas fases do pensamento dele. A primeira fase é dessa análise lógica da linguagem. Aí ele vai tentar depurar a linguagem, ou criar uma linguagem inequívoca. Ou seja, uma linguagem que pode ser usada na ciência. Porque a ciência, tudo que ela fala, ela tem que... Agora, no campo da teologia, você pode falar qualquer coisa. Tanto que o que acontece? Vamos pegar só na perspectiva cristã. São mais de 100 mil denominações cristãs diferentes. Cada uma delas divergindo em vários pontos teológicos. Qual delas está certa? Cada uma fala uma coisa diferente da outra. Ou não. Porque se morrer e acabar, não vai dar nem para você saber. Porque morreu, acabou. Aí ele vai para a segunda fase do pensamento dele. Aí ele vai dizer o seguinte, né? Ele desiste disso, de tentar estabelecer uma linguagem rígida, lógica e precisa. Porque ele percebe que a linguagem é muito mais complexa. As palavras são ambíguas, e aí para você entender a linguagem, você precisa saber o contexto em que as palavras estão sendo usadas. Então é no uso social das palavras que a gente entende. Se você mandar um fazendeiro plantar bananeira, ele vai plantar bananeira. Agora se mandar um moleque plantar bananeira, ele vai ficar de cabeça para baixo. Plantar bananeira tem sentidos diferentes. As palavras, dependendo do contexto, elas têm sentidos diferentes. Então ele tem duas obras, o Tratado Lógico Filosófico, onde ele trabalha isso que eu acabei de falar, essa análise lógica da linguagem. Depois as suas investigações filosóficas, onde ele muda. Ele desiste de tentar estabelecer uma linguagem precisa, porque não tem jeito. A linguagem depende do contexto. Por exemplo, essa semana um aluno meu mandou eu ir dar o capeta. Se empreendesse uma análise lógica da linguagem, eu não teria mandado ele para fora. Primeiro, ele mandou eu dar o cu. Isso não me apetece. Não é algo que me excita nem me atrai. Então por que eu vou ficar grilado? Ah, mandou eu dar o cu. Se eu gostasse de dar o cu, eu ia achar mão. Se eu não gosto de dar o cu, por que eu vou ficar grilado? Porque eu não... E o capeta? Eu não acredito que há o capeta. Ainda mais o tinhoso, sai fora. Então você empreendeu uma análise lógica do que ele mandou fazer. Eu vou ver que não tem sentido o que ele falou. Eu deveria explicar para ele, velho. Isso não é verdade. Mas aí, se você pensar na outra fase dele, aí tem um sentido. Se você empreender uma análise lógica disso, não tem sentido. Ele mandava o capeta. Não tem sentido essa frase. Agora, se eu pensar na perspectiva das investigações filosóficas, tem um sentido. O que ele queria fazer com isso? Você foi? Hã?
Não tem como. Se o capeta não existe, como é que ele vai? Mesmo se o capeta existisse, vamos pensar numa perspectiva teológica. O capeta é um ser espiritual. É um anjo. Os anjos não têm genital. Então não tem como o capeta me comer, mesmo se existir. Entendeu? Não tem como o capeta me comer. Porque ele não tem pau. Eu mandei ele pra fora, depois eu arrependi. Eu falei, cara, não deveria ter. Vamos lá. Eu sou